pela tua presença, pelo teu amor, Pai. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, Pai. Te agradecemos por esse dia, pelo suprimento, Senhor Deus, por ter nos guardado, nos protegido, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Deus, te entrego toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que teu Espírito possa falar conosco nessa noite. E eu peço a tua ajuda para nos ministrarmos no nosso coração, de cada um que está conectado aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Paloma, Roberta, Paz do Senhor, boa noite para vocês. Então, eu preparei essa palavra, uma meditação rápida no domingo de manhã. E quando a pastora começou a pregar no domingo à noite, eu fiquei até assim que... eu falei, será que ela vai pregar a mesma coisa que eu vou pregar na segunda-feira? Mas a gente viu que o Espírito Santo já estava movendo para ser quase que uma continuação da pregação, ou então um complemento, para que a gente possa entender melhor a bênção de Deus, né? O tema hoje é o peso do resultado. E é interessante porque muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus a bênção de Deus, e quando Deus dá a bênção, a gente não aguenta o peso do resultado, não aguenta a oração respondida, do mesmo jeito que quando oraram para que o Pedro fosse liberto da prisão e ele bateu na porta lá, ficaram assustados, achando que era um fantasma, porque a bênção de Deus é dessa maneira, é exagerada, ela é grande, e a gente às vezes fica nessa situação, né? Então todo resultado gera um peso. Deus te abençoa para você comprar um carro novo. Aí você compra um carro novo, você tem lá seguro para pagar, o IPVA para pagar, a documentação para pagar. Nós temos também o pneu é mais caro que o Fusquinha, sabe? Então tudo tem um peso, que quando a gente ora a gente tem que entender esse peso. Então nós vamos falar sobre o peso do resultado. E o que eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia e no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 7 que eu vou ler, tá? Então Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezare, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lá lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se, ensinando do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompia-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fosse ajudar, e foram. E encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Então, como eu falei no começo, nosso grande problema é que quando colocamos o nosso foco nos acontecimentos momentâneos, ou mesmo em nós mesmos, nós perdemos o foco panorâmico de Deus. Quando Jesus olha para o barco de Pedro, ele não estava só pensando em Pedro, porque a visão de Deus é panorâmica. Lá em Provérbios 5, 25, diz assim: o Senhor vê os caminhos do homem. Então, você veja bem, Deus vê os caminhos, Deus não olha a meio metro de distância, ele olha o caminho do homem, né? Então ele tem uma visão panorâmica, ele não pensa somente no aqui e no agora, mas ele pensa no que, através da vida de Pedro, ele poderia fazer para que todos fossem alcançados, para que todos fossem tocados e mirados. E quando Jesus entra no barco, ele não só vê quando Jesus entra no meu barco, ele não só vê o que ele pode fazer por mim, mas o que ele pode fazer através de mim para outras pessoas, né?
Por isso que Jesus tem uma visão panorâmica na coisa. A bênção nunca é individual, a bênção sempre é coletiva. Quando você é abençoado, as pessoas que estão ao teu lado são abençoadas, as pessoas que convivem com você são abençoadas. É um panorâmico. Tem uma visão panorâmica. A bênção de Deus é uma bênção panorâmica. E eu sei que quando nós enchemos a rede e vamos chamar ajuda, né? A gente chama ajuda porque a gente não quer perder nada, não quer perder nenhum pedacinho na bênção, né? Mas o mais louco de tudo é que quanto mais a bênção vem, mais água entra no nosso barco. Em outras palavras, é que tudo que Deus vai dando vai abalando a nossa estrutura, que eu falei para vocês no começo. Você ora para Deus te dar um carro novo, aí o seguro é mais caro, o IPVA é mais caro, o pneu é mais caro, quer dizer, tudo isso modifica a sua estrutura, E aí quando você fala, né, ou você pode falar, será que tudo isso que eu estou vivendo é de Deus? Porque se é de Deus, por que está entrando água no meu barco? Se é de Deus, por que está entrando água no meu barco? Aí Deus pode olhar para você e falar assim, vou te fazer protagonista dos meus projetos. Vou fazer de você um protagonista, porque a ideia de Deus é isso. Quando Ele nos abençoa, Ele quer fazer de nós um protagonista do projeto dEle. Né? Por uma porta entre a salvação, entre a cura, entre a restauração, e muitas vezes por outra porta sai a saúde. Você vai trabalhar com casais, vem DR no seu casamento, vem desânimo do ministério, vem canseira, fadiga, dificuldade com os filhos, dificuldade financeira. Aí você vai e fala assim, mas será que tudo isso é de Deus? Será que Deus está nesse negócio? Será que essa bênção é de Deus mesmo? Porque desde que eu me agarrei a ela, começou a entrar água no meu barco. Eu fico imaginando Pedro envolvido naquela agonia de puxar a rede, os peixes entrando, de repente, quando ele vê, o barco dele começa a afundar. Na visão de Pedro, ele ia morrer afogado, cheio de peixe, mas afogado, né? E aí você pode dizer, mas será que que isso é de Deus? Será que essa bênção de Deus, será que Deus queria isso de mim mesmo, né? Você acha possível essa quantidade de peixe entrar e não entrar água no barco? Né? Deus, quando derrama a bênção sobre nossas vidas, é algo grande, algo que vem do trono de Deus. Ele acaba o quê? Abalando toda a nossa estrutura, né? Você quer resultado? Todos nós queremos resultado da nossa oração, mas será que nós temos capacidade de aguentar o peso desse resultado? Será que nós temos capacidade de aguentar o peso desse resultado? Eu vou dar um conselho para você, não abra mão dele, do resultado. Por mais água que entre no teu barquinho, não abra mão do seu resultado. Por quê? O barco quase afundou, mas não afundou. E para entender melhor isso, vamos voltar um pouquinho lá para trás, quando eu comecei a ler um texto. No começo, o que Jesus estava fazendo? Ele estava ensinando, ele estava pregando no barco de Pedro. E eu posso ver, se você olhar lá em 2 Ricardo, capítulo 13, versículos de 15 a 25, está escrito isso, né? Eu posso ver Jesus num barco pregando. Olhava para a popa e falava, vai dar. Olhava para a proa, vai dar. Olhava para o meio, vai aguentar. É dessa maneira que Deus trabalha. Quando Deus dá a bênção, Ele já sabe que você vai aguentar. Lá em Provérbios 10, 22, diz assim, que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Deus, quando Ele olha a nossa estrutura, Ele conhece nossas limitações, a nossa estrutura. Quando Ele olha a nossa estrutura, Ele já sabe que vai aguentar. Quando Jesus olhou para aquele barco de Pedro e falou assim, esse barco vai aguentar o que eu tenho para fazer na vida de Pedro e na vida das pessoas que estão aqui ao redor de Pedro. Esse barco vai aguentar, né? Vai entrar água sim, mas vai aguentar. Vai entrar um pouco de água sim, mas vai aguentar. Vai ficar uns dias enfermo, mas vai aguentar. Vai ter dificuldades financeiras, mas vai aguentar. Vai ficar cansado, mas vai aguentar. E vai aguentar. É dessa maneira que Deus olha.
Sabe o que Deus quer te falar hoje? Você vai aguentar a bênção de Deus. Nós estamos aqui nesses dias e duas orações nossas que nós fazemos há muito tempo pela Lu foram respondidas. Logo que nós chegamos aqui, duas orações. Só que entrou água no barco também. Que quase poderia ter estragado as nossas orações. Mas Deus falou assim, eu estou respondendo a oração tua e da Lu, e vocês vão aguentar o resultado. Em Jó 5,18 diz assim, pois ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas nas suas mãos também curam. A mesma mão que faz a ferida, a mesma mão que machuca é a mão que cura. Em 1 Samuel 2, 6, 7 diz assim, o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é que dá pobreza, riqueza. Ele humilha e exalta. Sabe o que quer dizer isso? Que tudo está no controle de Deus. Se Deus abriu uma bênção na tua vida, Deus abriu uma prosperidade, Deus abriu uma porta na tua vida, você vai aguentar, mesmo que entre água no teu barco, mesmo que venha dificuldade, mesmo que venham lutas para a tua vida, você vai aguentar, porque a mão que fere é a mão que cura, e Deus está no controle de todas as coisas, dos resultados e das suas consequências. Como eu falei, Deus conhece a nossa vida, a nossa estrutura, por isso ele fala, vai aguentar sim, vai aguentar sim. E sabe por quê? E mesmo assim entrou um pouco de água. E sabe por quê? A Bíblia, nós lemos no texto que o barco quase afundou, mas não afundou. Tem aqui um quase. E sabe o que quer dizer quase? Quer dizer algo que foi interrompido por uma realização. Se você fala assim, pastor, eu quase caí, não me caí porque eu segurei, então você teve uma realização de segurar. Eu quase que perdi, por que você não perdeu? Porque você teve uma atitude de achar, de localizar. O quase, a palavra quase significa que aquela ação foi interrompida por uma realização. E esse barco de Pedro não afundou por uma realização de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 7 a 10, diz assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. E de todos os lados somos o quê? Pressionados, mas não somos desanimados. Sabe por quê? Porque aqui houve uma intervenção de Deus. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Por que não desesperados? Porque tem uma intervenção de Deus. Somos perseguidos, mas não abalados. Por que não ficamos abalados? Porque teve uma intervenção de Deus. Ficamos abatidos, mas não destruídos. Por que não ficamos destruídos? Porque temos uma intervenção de Deus. Então o quase afundou, o quase foi a pique. Não aconteceu porque teve uma intervenção divina. E Deus sabia que você iria aguentar a bênção, que você iria aguentar o resultado. O grande problema é que quando começa a entrar água no barco, o que a gente faz? A gente acaba aliviando o peso e tirando peixes que estão com a gente, peixes que Deus está nos abençoando, jogando fora, desperdiçando bênção. Aguenta o resultado. Você vai conseguir aguentar as consequências, né? Deus está dizendo que eu coloquei você debaixo de uma palavra, falando para Pedro, e você não vai afundar. Foca, o que Deus está falando para nós hoje, foca no resultado, não se preocupa com a água entrando no barco, não se preocupa com isso. Para isso você precisa aguentar, né, este quase, para ter a plenitude de Deus em sua vida. Sabe, irmãos, não desista. Deus, Ele quer te abençoar de uma maneira escandalosa, porque quando Deus abençoa, Ele abençoa de maneira escandalosa, e Ele quer te abençoar dessa maneira.
Claro, vai entrar água no barco? Vai entrar água no barco. Vai ter lutas? Vai ter lutas. Vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. Mas tudo isso você tem que aguentar. Por quê? Porque Deus está no controle. Se Deus está no controle, Ele sabe que você vai resistir. Ele sabe que você tem capacidade. O que nós temos que fazer é ter uma visão panorâmica que nem Deus tem. Uma visão panorâmica de enxergar além da circunstância. Além da circunstância. Se Pedro olhasse e visse que aqueles peixes iriam alimentar muitas pessoas, ia salvar a vida de muitas pessoas que estavam com fome, ele não estava focado no barco que estava afundando, que estava indo a pique. Amém, meus queridos? Era essa a meditação que eu queria fazer com você nessa noite, que Deus vai responder a tua oração de maneira escandalosa, mas para isso a sua estrutura pode ser abalada, pode entrar água no teu barco, mas aguenta firme, foca no resultado, aguenta as consequências do resultado. Passando isso, você vai chegar no resultado. Amém, meus queridos? Vamos orar para nós encerrarmos essa live. Eu falei que ia ser uma live curta, né? Mas é algo que Deus queria que vocês soubessem e praticassem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Quero agradecer pela tua palavra, Senhor Deus. Quero te agradecer pela tua presença, Senhor Deus. Sabemos que tu és um Deus abençoador, que a tua bênção não traz dores, Senhor Deus. Nos enriquece, não traz dores, Senhor. Pai, que nós possamos ser fortalecidos, Senhor. Fortalecido para que nós possamos enxergar, Senhor Deus, além do que está acontecendo, além da água entrando no barco, mas enxergarmos a multiplicação dos peixes, enxergarmos, Senhor Deus, a bênção na nossa vida, enxergarmos o propósito que Deus tem para a nossa vida, para que nós possamos, Senhor Deus, abençoar outras pessoas também, ser usado para abençoar outras pessoas, Pai. Senhor, obrigado, Senhor Deus, por tudo, obrigado pela tua presença. Eu quero pedir a tua bênção para cada pessoa que está ligada nessa live, que tem sido fiel conosco, Pai, que tem entrado às 20 horas em ponto, Senhor Deus, pessoas que têm parado os seus afazeres para poder estarmos juntos, Senhor Deus. Quero abençoar cada uma dessas famílias, dessas casas, e que a bênção do Senhor possa ser escandalosa nessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Uma boa noite a todos. Deus abençoe, em nome de Jesus, tá? Tchau.